Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, sempre sejam louvados. A paz de Cristo, amor de Maria, meus irmãos. Eu sou o irmão Luiz Maria, do Instituto Hesed, e hoje nós vamos descobrir o segredo da verdadeira alegria. O segredo da verdadeira alegria. Grava isso no seu coração. E essa informação, essa proposta, essa propaganda não é falsa, não. Nós queremos te dizer a verdade do segredo da verdadeira felicidade, da verdadeira alegria. Por isso, hoje vamos juntos rezar e participar desse vídeo para acolher essa palavra que Deus quer falar de uma maneira muito forte conosco, através de um anjo muito especial. Antes disso, vamos rezar ao arcanjo São Miguel, pedindo a sua proteção, a sua bênção, a sua intercessão, com a sua espada poderosa. Ele venha nesse dia de hoje nos trazer a bênção de Deus, a proteção do Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que vagueiam no mundo para a perdição das almas. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, santo anjo da nossa guarda, combatei e rogai por nós. Meu irmão, minha irmã, esqueci de falar antes, você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, faça parte desse exército de São Miguel e ative o sininho para você receber sempre as nossas notificações. Meu irmão, minha irmã, como eu anunciei, nós vamos falar de um arcanjo que vai nos ajudar, mas ainda não é o arcanjo Miguel. Hoje nós queremos falar em especial do arcanjo São Gabriel. Nós falamos dos 3 inimigos e a semana passada inteira nós meditamos de como vencer a nós mesmos, a carne. Hoje, nessa semana, nós estamos meditando em como vencer o segundo inimigo, que são as influências mundanas, as seduções mundanas. Tudo que nós meditamos na semana passada, agora, de uma maneira mais profunda, de certo modo, nós meditamos. Por quê? Porque as 3 inclinações para o pecado que existem em cada um de nós tomaram uma proporção mundana. O mundo supervaloriza esses pecados. Existe uma passagem na carta, no livro do Êxodo. Vamos ler aqui essa passagem do livro do Êxodo. Olha que forte, meus irmãos, o que essa passagem vai nos dizer. Vai dizer assim: Êxodo capítulo 23, versículo 2. Tu não tomarás o partido da maioria para fazer o mal. Ou então outra tradução, não seguirás o mau exemplo da multidão. Essa grande desculpa que nós costumamos dar, dizendo, todo mundo faz assim, isso é normal, isso é comum. Se há algo que é errado, se tornou comum para todos fazerem, não quer dizer que é o correto. Por isso, Êxodo 23, 2 já está dizendo, se você sabe que é errado, mas porque muita gente faz, você faz também, você é condenável. Você está num caminho de culpa e vai prestar conta disso. Não podemos seguir a mentalidade da multidão, mas seguir a verdade. Aqueles que na Bíblia são os que buscam a verdade de todo o coração, são altamente recompensados por Deus e experimentam o amor de Deus de uma maneira mais profunda. Felizes os que têm fome e sede de justiça. O que significa isso? Fome e sede de fazer aquilo que é o reto, o correto. Esses encontrarão. Jesus diz: quem busca vai encontrar, quem bate a porta será aberto. Você lembra dos reis magos? Os reis magos eram pagãos, viviam na astrologia, mas eles buscaram a verdade. E mesmo através da natureza, Deus mostrou onde estava a verdade. Santa Teresa Benedita da Cruz, ela era uma grande filósofa antes de se converter, e ela dizia assim: aquele que busca a verdade está buscando a Deus, mesmo que nem saiba. Mas quem é honesto consigo mesmo e busca fazer a coisa certa, descobrir a coisa certa, está buscando o próprio Deus. E São Gabriel, meus irmãos, é o anjo que revela os segredos de Deus para os corações sinceros,
que buscam de coração essa verdade. São Gabriel, arcanjo, é o anjo que vai mostrar esse segredo de Deus. Eu quero pedir a você que abra sua Bíblia no capítulo 13 de São Mateus, versículo 44. Mateus 13, 44. O reino dos céus é também semelhante a um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra, mas esconde de novo. E cheio de alegria, grava bem essa palavra. São Gabriel é o anjo da alegria. Ele diz a Maria: alegra-te, cheia de graça, porque o Senhor é contigo. Cheio de alegria, ele vende tudo que tem para comprar aquele campo, porque ele sabe que tem um tesouro ali. Ninguém mais sabe. Ninguém compreende, diz: esse homem está louco. Ele vendeu tudo para comprar esse campo. Será que esse campo vale tudo isso? Mas ele que encontrou o tesouro, ninguém mais viu. Quando São Francisco de Assis vendeu tudo porque ele encontrou o tesouro, todo mundo fizeram até uma musiquinha. Francisco ficou maluco, Francisco ficou lelé da cuca, né? Uma musiquinha que até hoje cantamos. Por quê? Porque foi São Francisco que descobriu aquele tesouro. Quando São Paulo vai dizer, São Paulo era de uma família nobre, de uma família que tinha condições, ele tinha inteligência, ele tinha dinheiro, ele tinha cultura, ele tinha todo um aparato na sua religião, era um dos mais inteligentes e importantes fariseus. E ele vai dizer: tudo aquilo que para mim era importante eu tenho como lixo diante desse tesouro que eu encontrei em Jesus Cristo, meu Senhor. Então, para muitos, São Paulo ficou louco também. Por quê? Porque não foram outros que encontraram, foi o próprio Paulo. Só quem tem essa experiência, dessa alegria, pode colocar debaixo dos pés as alegrias falsas e passageiras do mundo. E olha aqui, nós vamos continuar. O reino dos céus é também semelhante a um negociante que procura pérolas preciosas. Quer dizer, a meta da vida desse homem é encontrar uma grande pérola especial. E o que acontece? Quando ele encontra uma de grande valor, ele vende tudo o que possui para comprá-la. Nós, na nossa vida, nós buscamos uma meta. Procuramos encontrar a razão para viver, o sentido principal da vida. E quando nós encontramos, todo o resto se torna zero, nada, lixo. São Paulo vai dizer: eu tenho conta de esterco comparado com essa maravilha que eu encontrei. Eu te convido ainda a abrir a Bíblia aqui na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 24. Foi pela fé que Moisés, uma vez crescido, renunciou a ser tido como filho da filha do Faraó, preferindo participar da sorte sofrida do povo de Deus, a fruir dos prazeres culpáveis e passageiros. Com os olhos fixos na recompensa, ele considerava os ultrajes, por amor de Cristo, como um bem mais precioso do que todos os tesouros dos egípcios. Olha bem, meus irmãos, Moisés nasceu no meio dos ricos. Ele era um judeu, mas foi adotado pela filha do faraó. Ele cresceu na riqueza, no luxo, no conforto, nos prazeres. Mas ele via aquela opressão para aquele povo e ele não entendia aquilo. E ele meditava, ele buscava entender a vontade de Deus. E quando ele foi compreendendo que aquilo era errado, e entendendo as promessas de Deus para aquele povo, que ele descobriu que ele pertencia àquele povo, ele preferiu aquele povo sofrido do que os prazeres de um povo que fazia maldade e oprimia. E por isso Deus o recompensou. E diz a Bíblia, ele tinha os olhos fixos na recompensa que Deus iria dar para os justos. Tá vendo? Moisés encontrou esse tesouro e por isso sacrificou aquele luxo. Sofreu durante 40 anos, longe. Porém, depois Deus o chamou para a sua missão e o recompensou. Meu irmão, minha irmã, por fim, eu quero te mostrar o livro do profeta Daniel. No capítulo 8, 9 e 10 de Daniel, você vai entender que Daniel era um jovem. Quando o povo foi expulso para a Babilônia,
por causa dos pecados do povo, Daniel era um jovenzinho, na flor da idade. Ele tinha todas as desculpas para cair no pecado, nos prazeres. Ele foi para um povo que vivia uma vida devassa, uma vida escrava dos prazeres. E mais, ele foi colocado entre os nobres da Babilônia. Olha que coisa, ao serviço do grande e poderoso rei Nabucodonosor, que na época dominava todo o mundo conhecido. Olha que coisa, meus irmãos. Ao lado do imperador do imperador da Babilônia, ele poderia ter toda a riqueza, prazeres. Porém, ele era um homem que buscava a palavra de Deus. Ele buscava de todo o coração, como Jesus diz, felizes que têm fome e sede de justiça. E por isso, Deus vai dizer na Bíblia que ele é um homem de desejos, desejos retos, e por isso ele é um predileto. A Bíblia pode traduzir de duas formas. Você é um homem predileto de Deus, ou você é um homem de desejos, que no fundo é a mesma coisa. Porque a Bíblia diz que muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Paz na terra, glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens que são por ele amados, é uma tradução, e a outra tradução, os homens de boa vontade, que têm um bom desejo. Daniel era um homem que tinha um bom desejo, por isso era um predileto de Deus. Esses dias o padre pregava na homilia. Quem são os prediletos? Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Quem são os escolhidos? Os que desejam fazer a vontade de Deus e dizem sim quando Deus os chama. Daniel disse sim e obedecia a palavra de Deus. E sabe o que aconteceu? Ele rezava e perguntava a Deus como seria, quando que Deus iria intervir para acabar com aquele sofrimento do povo. Ele fez jejum, pediu perdão pelos pecados do povo. Sabe o que Deus fez? Enviou o arcanjo São Gabriel para revelar a ele a verdade, para revelar a ele sobre o fim dos tempos, a recompensa que os justos iriam ter. E ele sentiu a força de Deus através desse arcanjo, uma alegria, porque ele viu a recompensa final dos filhos de Deus. A verdade de Deus se revela a quem busca essa verdade de coração. E quem traz a revelação dessa verdade é o arcanjo São Gabriel. Moisés teve a visão de Deus na sarça ardente. A Bíblia diz em Atos capítulo 7 que aquela sarça era um anjo, provavelmente o anjo Gabriel. O anjo Gabriel que anunciou a Maria, porque ela, mais do que ninguém, desejou fazer a vontade de Deus e por isso descobriu esse tesouro escondido no campo, que era a palavra, que nela se fez carne, porque ela disse sim, faça-se em mim a tua palavra. E a Bíblia diz assim, como um jovem poderá ter a vida pura no meio de tantos pecados desse mundo? E a própria Bíblia responde, observando, Senhor, a vossa palavra. O que significa observar a palavra? Significa meditar, buscar a vontade de Deus, acolher no coração e transformar em vida, em prática. Eu quero dar um testemunho breve para você, meu irmão, minha irmã, do que aconteceu na minha vida. Quando eu, como todos nós, passamos por momentos de desilusões, momentos de vazios, decepções com esse mundo e quando eu tive a minha experiência de fazer um encontro de jovens, mesmo depois de encontro de adolescentes, eu percebia que na igreja as pessoas só iam para paquerar, os jovens, né? Era um point de namoro, de paquera. E aquilo foi gerando um vazio dentro de mim e eu decidi, depois da missa de domingo, não ficar mais lá naquela bagunça com os outros jovens, mas ir para casa e começar a ler a Sagrada Escritura. E eu disse assim para Deus, eu não quero ser católico só porque os meus pais são. Se eu fosse nascido numa família hindu, seria hindu, islâmico, protestante, ortodoxo, seja lá o que for, né? E eu disse, não, eu quero buscar a verdade. E eu comecei a ler a Bíblia, o Novo Testamento, eu disse para Deus, por favor, meu Deus, eu peguei um caderninho, coloquei do lado, eu quero anotar aqui, eu quero entender a tua vontade, não do meu jeito, mas do teu jeito. O que aconteceu, meus irmãos? O Espírito Santo veio. Ali foi a minha primeira experiência com esse tesouro escondido no campo. E eu senti vontade de deixar tudo, não
ainda para ser padre, para ser religioso, mas de querer ser de Deus, de desejar o céu. Eu tive uma experiência do amor de Deus. Eu me senti amado, me senti preenchido nos meus vazios e uma sede cada vez maior, como diz aqui do tesouro encontrado no campo, uma vontade de buscar Deus. Não ainda entendia que a minha vocação qual era, não é? Mas esse desejo de Deus, e eu fui anotando no caderninho e eu comecei a entender que a Eucaristia era a verdade. Essa palavra se fez carne. E eu comecei a desejar a missa com cada vez mais força e Deus me mostrou nessa época que para eu não me afastar dele, o segredo seria a Virgem Maria. E Deus, nessa época, me mostrou o valor do Santo Rosário, que era meditar a própria vida de Cristo, que essa forma de meditar iria me proteger a minha fidelidade. E através do Rosário de Nossa Senhora, que é a devoção de São Gabriel por excelência, eu fui penetrando nos mistérios da palavra de Deus, da vida de Jesus. Esse tesouro escondido foi cada vez mais entrando dentro do meu coração e uma alegria tão forte me fez entender o que fez São Francisco deixar tudo, o que fez São Paulo deixar tudo, Moisés deixar tudo, Daniel renunciar aos prazeres da Babilônia, e eu comecei a sentir uma repugnância das coisas mundanas, ver que o carnaval era algo nojento, que feria o coração de Deus, que as pessoas viviam uma devassidão, estragavam sua vida, né? Eu comecei a entender o nojo do pecado e o amor de Deus por mim. Todos os meus vazios começaram a ser preenchidos por essa experiência com a palavra. E logo depois veio um chamado de Deus. Deus me mostrou aonde Ele queria que eu pudesse servi-lo. Mas esse chamado, esse tesouro escondido é para todos, meu irmão. E nessa semana São Gabriel, que é força de Deus, quer te ajudar. Em Romanos 12 vai dizer que nós somos alegres por causa da esperança, das promessas de Deus. São Gabriel é o anjo da esperança. Ele que diz para Maria, alegra-te, é o anjo da alegria de quem busca esperança em Deus, de quem descobre esse tesouro escondido no campo e tem a coragem de renunciar a uma vida mundana, daquilo que te afasta de Deus, para experimentar a verdadeira alegria. Esse tesouro escondido que Deus dá a quem busca, como Daniel, a quem é homem de desejo, é um predileto de Deus. Por isso, vamos rezar essa oração pedindo a Nossa Senhora que passe à frente, que primeiro nos dê a graça de nos libertarmos das coisas mundanas. E aí sim, as nossas graças podem vir, porque o nosso coração está livre para acolher a palavra de Deus. Vamos rezar juntos, pedindo a Nossa Senhora, nossa mãezinha, que venha passar à frente de todas as nossas batalhas, em todas as nossas lutas. Pedimos que Nossa Senhora venha em nosso auxílio. Ela que ouviu o arcanjo São Gabriel e disse sim à vontade de Deus, porque buscava essa vontade, descobriu a alegria verdadeira. Que ela nos ajude a ouvir essa palavra de Deus através do anjo. Alegra-te, porque o Senhor está contigo. Maria passa à frente e vai abrindo estradas e caminhos, abrindo portas e portões, abrindo casas e corações. A mãe vai à frente e os filhos protegidos seguem os seus passos. Maria passa à frente e resolve tudo aquilo que não somos capazes de resolver. Coloque agora a sua intenção, aquilo que para você é impossível humanamente de resolver, para que Nossa Senhora vá à frente. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poder para isso. Mãe, vai acalmando, serenando, tranquilizando os corações. Termina com ódio, os rancores, as mágoas e as maldições. Tira os teus filhos da perdição. Maria, tu és mãe e também és porteira. Vai abrindo os corações das pessoas e as portas pelo caminho. Maria, eu te peço, passa à frente, vai conduzindo, ajudando e curando os filhos que necessitam de ti. Ninguém foi decepcionado depois de ter invocado a tua proteção. Só a Senhora, com o poder de teu Filho Jesus, pode resolver as coisas difíceis e impossíveis. Amém, amém, amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E hoje, como dever de casa, meu irmão, minha irmã,
eu quero dizer para você que, como atitude concreta depois desse vídeo, nós vamos meditar o quê? Será que nós estamos buscando essa revelação, esse segredo de Deus, como Daniel, como Moisés, como São Francisco, como São Paulo? Será que nós temos sede? Como um jovem poderá ter vida pura nesse mundo? O Salmo 118 vai dizer, como? Observando a palavra de Deus. E São Jerônimo vai dizer, quem desconhece as Escrituras, desconhece o próprio Cristo. Será que você tem lido a palavra de Deus? Eu quero fazer um propósito, eu peço para você escrever aqui no comentário. Além das suas intenções e tudo, que claro, nós estamos colocando sempre diante do altar do Senhor, lembrando que quem se inscreve, né, no dia de hoje vai ter seu nome colocado na Santa Missa também. Lembrando de dar o like, se você gostou desse vídeo, claro. Mas eu quero te fazer um propósito. Você vai escrever aqui na mensagem qual leitura espiritual você está fazendo. É um exame de consciência. Uma leitura espiritual da vida de um santo ajuda demais de nós termos essa experiência, dessa alegria profunda que os santos encontraram. Será que você está lendo a Sagrada Escritura? Será que você está lendo algum livro de algum santo? Um bom livro? Meu Deus, como um livro bom transforma a nossa alma. Será que os filmes que você tem visto a vida dos santos nos filmes? Padre Pio, Santa Maria Gorete, São José Moscati, São Damião de Molokai, tantos filmes maravilhosos. Será que as músicas que você tem ouvido têm te ajudado a ter uma experiência para descobrir esse tesouro escondido no campo? É o dever de casa para você. Se você não está lendo um bom livro e a Sagrada Escritura, peça ao Espírito Santo, peça a São Gabriel que te ajude a fazer essa descoberta da palavra de Deus. E aí você vai poder entender o valor do rosário, que é guardar e conservar essa palavra e fortalecê-la no nosso coração, repetindo a palavra do anjo Gabriel, Ave Maria. Meu irmão, minha irmã, Deus tem grandes graças para você, olha. E a nossa livraria pediu que eu apresentasse hoje, já que eu ia falar de São Gabriel, o anjinho, o arcanjo São Gabriel. Olha aqui que belo, né? Esse anjo em forma de criança, muito simples, da pureza da criança. São Gabriel para você ter no seu altarzinho. E também eu dei o meu testemunho, né, que do lado da Bíblia eu tinha o meu caderninho que eu escrevia tudo para eu poder entender melhor. Eu anotava, isso mudou minha vida. Nós temos aqui o Moleskine, Nossa Senhora Rainha da Paz, olha que belo, né? E junto com o Moleskine vai vir aqui o terço da Rainha da Paz e o terço do combate. Esse folhetinho aqui para que você possa rezar. Tudo isso você pode pedir. Aqui na descrição tem a nossa loja online. Você pode fazer o seu pedido. Meu irmão, minha irmã, durante essa semana Deus quer te fortalecer. São Gabriel é força de Deus para não ser mais uma pessoa mundana, escrava das paixões, mas para ser livre, como foram os santos. Deus quer te dar essa graça. Deus quer e você consegue, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, não esqueçamos do Terço da Pompeia. Hoje, meio-dia, todos os dias, meio-dia, até o dia 27 de setembro, nos unamos nessa poderosa oração como o exército de São Miguel, para as nossas graças pessoais e para a restauração do nosso Brasil. Deus abençoe, meu irmão, minha irmã, e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.